Oi, Ana. Boa noite. Você consegue me ouvir?
Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Emília, coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa. Não vou conseguir ligar minha câmera hoje, mas quero dar boa noite e boas-vindas a todos. Doutora Poliana, ela é hematologista da rede do Hospital Primavera e ela vai dar início à reunião científica. Doutora Poliana, quando você quiser, já pode iniciar. Pessoal, lembrando a todos que ao final da reunião, eu peço que vocês assinem a lista de presença, tá bom? Obrigada. Boa reunião a todos. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa Boa noite. noite, sim. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu tinha falado antes, mas eu vi no chat que meu áudio estava mudo, então vocês não me ouviram. Não, deu para ouvir, sim. Ah, pronto, Lari. Pessoal, que bom então que vocês ouviram, sejam bem-vindos. Eu estou bem gripada, não tenho condições de ligar a câmera hoje. A doutora Poliana vai conduzir. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, reforçando a lista de presença. Por favor, assinem ao final. Meninas, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, vocês conseguem por aí? Oi, doutora Poliana. Brunelli me enviou. Se você quiser, eu posso compartilhar. Deixa eu só baixar. Pronto. Obrigada, Emília. Por nada. Só abrir. Doutora Poliana, eu consegui aqui. Eu vou só compartilhar minha tela agora. Tá ótimo. Obrigada. Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Sim. Ainda não.
Pronto, deixa eu só desligar meu microfone, porque eu acabei deixando ligado. Podemos? Podemos Oi, sim, doutora, pode sim. Pronto. Alguém vai estar por aí passando para mim, não é isso? Isso. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que o pessoal está por aqui. Esse treinamento que a gente montou, ele está baseado nas últimas evidências que a gente tem visto ao longo das nossas reuniões do time transfusional que a gente tem, né, com representante de todos os setores do hospital, e que foi criado justo para a gente operacionalizar as questões que a gente estava enxergando em termos de comitê transfusional, né? Como a gente já falou muito de transfusão por aqui, dessa vez eu resolvi fazer outro caminho para a gente conseguir entender por que é tão importante que a gente tenha conhecimento sobre transfusão, por que é tão importante que a gente siga com rigor as regras que regem esse procedimento médico, né, de indicação médica, mas de execução da equipe, né, e com todo esse entendimento do que uma transfusão feita de forma incorreta pode trazer de dano para o paciente. Acho que eu fui preparando de uma forma para tentar trazer as informações mais encadeadas, são poucos slides e a gente deixa para discussão no final, tá? Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a melhor transfusão é aquela que a gente consegue evitar. Como assim? Veja, suporte transfusional é uma condição que a gente executa para manter vida do paciente, né? Enquanto a gente ainda não tem o tratamento adequado, seja curativo ou de controle efetivo da doença que está fazendo com que ele precise da transfusão. Então, transfusão é um tratamento de suporte, mas é um ato de transplante. Eu vou transfundir, eu vou transplantar um tecido vivo para outra pessoa. E com esse procedimento, essa complexidade, que acaba que tem sido banalizada por ser tão simples e tão acessível, às vezes a gente vê algumas transfusões, algumas indicações transfusionais que poderiam ter sido usadas outras estratégias para transfusão. E aqui eu não estou falando de credo religioso, de restrição à transfusão, nada disso. Aqui a gente está avaliando que o ato transfusional, ele é um ato de necessidade extrema. E eu não preciso esperar que o paciente esteja numa situação extrema de risco de vida para que eu faça a transfusão, isso não é o mais recomendado, né, o que a gente chama de transfusão de extrema urgência, quando eu tenho autorização para não fazer os testes pré-transfusionais, mesmo tendo colhido a amostra, eu já infundo, porque o paciente tem risco de óbito se não transfundir, e eu vou processando essa amostra. Eu tenho que ter a amostra, porque eu tenho que conseguir avaliar caso o paciente tenha uma reação transfusional. E eu também tenho que conseguir avaliar caso eu esteja transfundindo uma bolsa que, por algum motivo, faça alguma alosensibilização, uma aloimunização para antígenos que a gente não consegue testar no teste, na prova cruzada pré-transfusional. Então, que a gente entenda que toda vez que eu posso evitar e eu não o faço, eu estou fazendo uma indicação ruim de transfusão. Assim, a gente vai purificando e a gente vai tendo transfusões mais efetivas, né? E menos riscos transfusionais desnecessários. Pode passar. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui... não, pode voltar lá. Tudo bem. A primeira coisa que eu trago para vocês aqui é que quando a gente está falando de transfusão, a gente fala de dar suporte de hemocomponentes diferentes, e eles são
todos vindos da doação de sangue total do doador, mas eu não guardo na geladeira, não armazeno sob essa forma de sangue total. Por quê? Porque o sangue total, ele é constituído do plasma, que a gente usa como plasma descongelado, né, depois de ter sido congelado e guardado. Eu tenho as plaquetas, que tem uma temperatura de conservação muito maior que as hemácias, né? E eu tenho validades diferentes da hemácia, da plaqueta, do crio precipitado e do plasma. Então, como é que a gente faz para entender esse processo transfusional? Eu comecei trazendo para vocês aqui a hemostasia. Então, a hemostasia, ela depende dos vasos sanguíneos, e lá dentro dos vasos eu tenho sinalizadores, onde é que eu tenho que formar o coágulo. Quando eu tenho sangramento, eu tenho liberação de substâncias que na medula óssea vão ativar a produção de células diferentes para poder conter isso daqui. E nesses vasos que a gente tem os vasos mais calibrosos, onde eu tenho um fluxo sanguíneo muito intenso, mas também os vasos mais finos, capilares, que chegam na periferia, onde eu tenho um fluxo sanguíneo mais lento, eu tenho situações diferentes para risco hemorrágico e para risco trombótico. Outro componente que é importante, que a gente leva em consideração na fisiopatologia da formação do coágulo, e lembrar que o paciente nem pode coagular demais, nem pode sangrar, é a plaqueta. A plaqueta é um fragmento de célula. A célula original é o megacariócito, que fica na medula óssea. E a plaqueta, como a gente está vendo aqui na foto, ela tem essas projeções quando ela está ativada. Então, uma vez ativada, essas projeções vão ativar outros processos da via da hemostasia. Então, a plaqueta e os vasos fazem parte da hemostasia primária, mas a plaqueta, uma vez ativada, ela vai estimular em cima, em detalhe, por microscopia eletrônica, a adesão plaquetária, né? Elas vão se aderir, e com isso eu também vou ter o estímulo da ligação de alguns fatores de coagulação. Então, eu trago a ponte, que é o fator de von Willebrand, eu tenho a ativação lá do colágeno, que foi exposto dentro do vaso, mas eu também começo a ativar os fatores de fibrinólise que vão ficar dentro do coágulo enquanto chega a hemostasia secundária. Pode passar. E aí, a gente lembra que quando a gente faz um trombo, né, quando a gente faz o coágulo, que eu quero parar o sangramento, eu tenho a malha de fibrina sustentando hemácias e plaquetas aí. Então, por isso que quando a gente está pensando em transfundir um paciente, a gente vai ter que lembrar o que a gente está querendo combater. Ah, é uma anemia importante, mas esse paciente tem uma anemia por hemólise, por destruição. Essa hemólise é imunomediada? Se eu mandar um antígeno de outro doador que eu não consegui testar, eu vou aumentar esse processo de autoimunidade do paciente, eu vou aumentar o risco hemolítico, a transfusão vai piorar a questão de oxigenação do paciente, porque eu vou ter mais hemólise, eu vou induzir coagulação intravascular disseminada? Ou essa anemia é por sangramento, é por perda, e aí eu vou fazer reposição do hemocomponente, concentração maior de hemácia, mas aí depois eu vou ter que pensar se numa transfusão maciça de concentrado de hemácias, eu vou ter que complementar com transfusão de plasma e transfusão de plaquetas. Pode passar o próximo. Então, quando eu tenho lá dentro do vaso uma lesão do endotélio, uma injúria vascular, então eu tenho essa perda de linearidade do endotélio. Essa exposição do colágeno, que está aqui embaixo do endotélio, é o grande ativador das plaquetas, que vão fazer o turbilhonamento e eu vou ter ativação plaquetária. Então, elas vão se ligar de forma específica nessa região, porque aqui foi exposto o colágeno, que é o receptor delas. E essa ativação das plaquetas também vai fazer com que eu faça com que a molécula de von Willebrand, que está aqui circulante, deixe de ser clivada. Então, a enzima Adams 13, que faz essa clivagem, ela diminui a atividade e eu faço a ligação dessa molécula grande para começar a dar estabilidade para esse coágulo. Pode passar. Pode passar. E aí, pode passar a próxima também.
essa enzima Adams 13, ela é muito importante numa patologia que a gente conhece, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, que esses pacientes acabam tendo indicação de plasmaférese terapêutica, porque o objetivo principal é eu tirar o excesso desse processo fibrinolítico que está acontecendo, e isso estimula a clivagem, a falta de clivagem dessa enzima Adams 13 que está consumida. Então, dependendo da via que a gente tiver de ativação, seja os vasos, sejam as plaquetas, sejam os fatores de coagulação, a gente vê que a gente, por exemplo, aqui na trombostemia de Glasman ou na síndrome de Bernard-Soulier, que são situações que eu tenho disfunção qualitativa da plaqueta, eu vou ter indicação de fatores de coagulação diferente. Mas não significa só que eu vou usar ou plasma, porque eu tenho todos os fatores de coagulação, ou crio precipitado, porque eu tenho mais os fatores relacionados à hemostasia primária. Significa que eu tenho que conseguir avaliar nesse paciente qual que é o risco de eu estar transfundindo um volume que seja adequado, mas que não traga dano para esse indivíduo. Daí a grande importância que a gente tem do pedido médico. O pedido médico, então, ele tem várias informações que são obrigatórias por leis, analisada por especialista, pela vigilância sanitária, pelos serviços que regem a hemoterapia, de informações que são necessárias, tanto na bancada, para quem está executando a reação, para identificar se eu estou tendo risco de reação transfusional por incompatibilidade, quanto quem está no processamento da amostra, e aí, assim, o que vai ser mais indicado para esse paciente? Eu vou ter que irradiar, eu vou ter que filtrar, eu vou ter que lavar a bolsa? Todas essas informações têm que estar de posse do serviço de hemoterapia, sem precisar voltar a reconsultar o médico que indicou a transfusão. Daí, é muito importante que quem está com o paciente, que recebe esse pedido transfusional, que tenha esse crivo de checar se todas essas informações são pertinentes, e às vezes a gente consegue bloquear algumas coisas no sistema, e aí o pedido volta, ou ele nem consegue prosseguir, porque se a gente não tiver as informações corretas, a gente vai acabar tendo situações que vão trazer dano para o paciente. Seja porque eu não tenho informação e tenho que ficar esperando, seja porque eu tenho informação equivocada e eu faço um componente inadequado para esse paciente. Lembrar que quando a gente tem um pedido médico de transfusão, obrigatoriamente eu tenho que ter um termo de consentimento do paciente ou familiar que está sabendo que foi indicado a transfusão e que ele está consciente e de acordo que ele vai receber essa transfusão. Toda vez que o serviço de hemoterapia já preparou a bolsa, chega no serviço e ainda não tem esse termo de consentimento disponível, a gente atrasa a instalação. Em alguns hemocomponentes, a gente pode ter perda funcional do hemocomponente que foi preparado. Pode passar. Então, trazendo para vocês aqui, a gente sabe que essa figurinha da cascata de coagulação, ela já foi terror para muita gente, né? Ah, tem que decorar tudo isso? Não, não tem que decorar tudo isso. Eu só trouxe para que a gente veja aqui que a complexidade molecular é tamanha que a gente não pode correr o risco de ser simplório e não cumprir todas as regras que são necessárias. Então, eu preciso ter a amostra de sangue de forma adequada, no volume adequado, no tubinho colhido da forma adequada, para que quando vai ser avaliado no laboratório, eu consiga ter a identificação das informações que são necessárias para preparar a amostra. Quando eu vou transfundir plasma num paciente, eu preciso ativar essa cascata no ponto adequado. Então, o laboratório é super importante para eu confiar no resultado que veio, a partir dele eu indicar a transfusão num paciente que clinicamente tem sintomas que eu vou precisar dessas informações para definir qual seria o hemocomponente mais adequado. E aí eu trago para vocês que na cascata da coagulação, vocês podem ver que os fatores de coagulação, à medida que eu tenho ativação de um, ele vai ativando o próximo, e aí quando ele está ativado, ele ativa o próximo, mas o objetivo comum é eu formar um coágulo, e dentro desse coágulo que vai ser estabilizado, eu tenho os fatores de fibrinólise. Então, eu quero formar esse coágulo, que ele precisa estar estável o tempo suficiente que o endotélio precise para se recompor. Só que
via de destruição desse coágulo, a fibrinólise, ela parte de dentro para fora do coágulo. Então, na hora que essa fibrinólise ativada destrói esse coágulo, se ainda tem lesão de endotélio, eu volto a ter todo aquele processo que a gente viu de estimulação, de adesão plaquetária, de ativação da cascata de coagulação para estabilização do coágulo. Se esse endotélio já está íntegro, acabou a fibrinólise, eu não vou precisar fazer um novo coágulo. Se eu tenho um paciente que está com disfunção da coagulação, e eu indico transfusão de plasma para ele, e esse plasma passou muito tempo fora da geladeira, mais que o adequado, ou ele foi colocado na bancada, e aquela bolsa que a gente usa, o material é poroso, porque tem troca, né, de oxigênio dessas células que estão lá dentro da hemácia. Então, se eu deixo, por exemplo, essa bolsa num local inadequado, eu posso contaminar, isso fazer com que eu leve esse paciente a sepse, por exemplo, por uma bacteremia. Daí a importância dessas regras importantes que são colocadas no dia a dia, e que a gente está trazendo para vocês aqui, como é importante que cada um faça o seu papel. Desde quem é o responsável de levar a autorização, de preencher o documento, de deixar o documento disponível, até quem vai na beira do leito vigiar esse processo transfusional, o risco de reação, as informações que são necessárias para a gente identificar uma reação transfusional, cada um é muito importante, assim como na cascata da coagulação, cada fator tem a sua importância e ele se limita. Na hora que ele ativa, o próximo vai ser estimulado e ele para o seu processo ali, porque ele entende, nos fatores da coagulação, o papel de cada um. Então, desse mesmo jeito, a gente precisa entender cada um o seu papel e seguir a risca, porque se todo mundo fizer da forma adequada, o paciente vai ser beneficiado. Se alguém falha nesse meio do caminho, o paciente pode ter dano e, às vezes, dano irreversível. Próximo. Então, trazendo para vocês aqui, a hemostasia ela é dividida em coagulação e fibrinólise. Então, a formação do coágulo, eu preciso dos fatores de coagulação, e aí esses fatores de coagulação vão estar no plasma fresco congelado e vão estar no crioprecipitado. Ou vai ser a transfusão do concentrado de plaquetas. Já a fibrinólise é um processo de destruição do coágulo. Então, eu tenho fatores do indivíduo que eu vou precisar corrigir e que, às vezes, eu vou corrigir via transfusional, mas, na maioria das vezes, eu vou corrigir resolvendo o problema de base do paciente. Então, transfusão não é a solução para todos os pacientes, às vezes ela pode ser malefício, e a transfusão, para ser eficaz, ela tem que chegar no momento apropriado. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, pode passar o próximo. De uma condição que é bem assustadora na prática clínica, que é a coagulação intravascular disseminada. Na coagulação intravascular disseminada, o que acontece é que o paciente tem hemorragia importante e vários coágulos, ao mesmo tempo. Qual é o melhor momento de eu transfundir esse paciente se eu identificar que ele está nesse risco? Antes dele começar a fase hemorrágica. Quem é que sinaliza para mim, enquanto médico, que eu tenho um paciente que está deteriorando? O acompanhante, no caso, o acompanhante profissional, né? O técnico de enfermagem que está do lado daquele paciente que está acompanhando e que percebe, pelos sinais vitais, pelo comportamento clínico, que eu tenho uma diminuição do status performance, né? De como esse paciente está se comportando durante a internação. Se essa informação chega de forma eficaz, então, eu estou falando do diarismo que o hospitalista vai passar a visita, e aí pede um exame, que o resultado chega no final do dia, que daí o plantonista vai checar, mas a urgência disso ser checado, da decisão ser tomada, ela passa muito pela avaliação tão importante dos olhos de vocês que acompanham esse paciente ao longo do dia. Então, na coagulação intravascular disseminada, a gente tem um processo inflamatório, esse processo inflamatório provoca uma lesão endotelial sistêmica, então a gente vê isso na sepse, a gente vê isso na meningococcemia, a gente vê isso em pós-operatórios de grandes cirurgias ortopédicas, cirurgia cardíaca, por exemplo, e esse processo inflamatório que faz lesão endotelial sistêmica acaba expondo muito colágeno. E aquele coágulo que a gente viu numa foto, ele vai se estendendo pelo organismo inteiro. Só que esse coágulo, ele não é para fazer o indivíduo fazer uma trombose sistêmica.
É para não deixar o indivíduo sangrar. Só que de tanto ativar, eu vou gastar um monte de fator de coagulação. Na hora que eu gasto muito fator de coagulação, chega uma hora que esgota, e aí eu começo a ter hemorragia. Se eu só começo a fazer essa transfusão, ou se o médico indicou numa fase que estava precoce, mas eu demoro essa transfusão, e ela vai chegar na veia do paciente muito tempo depois, eu posso ter consumo de fator, e na hora que eu chego com os fatores da transfusão, eu vou não corrigir o evento do risco hemorrágico e aumentar o risco de trombose, porque eu estou dentro da fase trombogênica da doença. E a coagulação intravascular disseminada, ela não se trata só desse excesso da formação de trombina, porque eu tenho uma hiperação dos fatores coagulantes. Eu também tenho defeito na fibrinólise. E aí eu faço uma fibrinólise exacerbada, destruo o coágulo muito rápido, e como eu destruo muito rápido, eu consumo muito fator de coagulação. Daí, quando a gente fala que o médico classifica a transfusão em urgente, não urgente, programado ou extrema urgência, isso tem muito a ver com a fisiopatologia da doença que a gente tem. Então, uma transfusão urgente, ela tem que acontecer em até 3 horas do ponto final da prescrição médica. Isso significa que o médico ponderou e ele avaliou. Não é um paciente que vai precisar receber transfusão sem os testes pré-transfusionais, que é o que acontece na extrema urgência, mas ele também não tem tanta margem de tolerância. Então, entre ele solicitar, a amostra ser coletada, o laboratório preparar o hemocomponente, o hemocomponente chegar no acesso do paciente, sempre vai ser via acesso venoso. Então, um paciente que não tem acesso, ele já sabe que vai transfundir, a gente precisa providenciar isso. E o hemocomponente está aplicado no paciente. Então, se a gente tem 3 horas para isso, no caso de uma transfusão urgente, e eu retardo esse tempo, e olha que o pessoal da hemoterapia corre para conseguir ganhar muito tempo nisso, para a gente conseguir manejar. Mas uma das dificuldades que a gente tem enxergado no nosso serviço e que a gente vai precisar contar com cada um da equipe multi, que está fazendo assistência desse paciente, é esse rigor de vai transfundir, então conferir que tem acesso, para não ter a surpresa na hora que a bolsa chega de que perdeu o acesso, não dá para fazer. Ou o paciente tem um acesso único, é difícil, ele está fazendo uma medicação, então aquele hemocomponente, ele vai ter que ser adaptado, porque ele não pode ser feito ao mesmo tempo de outra medicação naquele acesso. Ou mesmo, quando o paciente tem essa indicação transfusional, que é uma das dificuldades que a gente tem, e por troca, seja o horário da troca do plantão, a troca de leito, a gente tem o risco de um paciente que estava indicado para uma transfusão receber uma bolsa que não era para ele, que daí gera reação transfusional grave. São todas situações em que a gente vai precisar muito dessa atenção e desse rigor. Então, a transfusão urgente é uma transfusão que tem que acontecer em até 3 horas. Uma transfusão não urgente significa que o paciente tem indicação, mas eu posso colocar ele na fila depois dos pacientes urgentes. Eu tenho até 24 horas para transfundir. Eu tenho que transfundir esse paciente, esse não é um paciente que eu poderia resolver sem transfusão, mas às vezes é um paciente que tem restrição cardíaca, preciso transfundir mais de uma bolsa com intervalo separado entre as bolsas, e esse rigor precisa da informação, precisa dos sinais vitais precisa dos sinais vitais durante a infusão, porque a gente precisa conseguir dar garantia, dentro do que a medicina consegue clarear para a gente, que o risco transfusional dos testes que a gente não consegue responder em termos de risco de complicação de reação transfusional, esse risco ele tem que ser menor do que o benefício que a gente vai oferecer. Vamos para o próximo, por favor. Então, está aqui algumas doenças onde a gente tem mais risco de coagulação intravascular disseminada, e aí é muito importante que a gente esteja atento. O paciente está internado, está na UTI, fez uma sepse, teve uma meningococcemia, tem uma infecção viral grave, tem que ficar de alerta, tem que checar esses sinais, tem que registrar esses sinais no sistema, porque o médico, quando ele passa, o intensivista, quando ele vai avaliar, ele precisa ter ali de forma visível, clara e fácil
essas informações que quem está no manejo do paciente precisa, além de fazer, deixar registrado. Doença hepática é muito frequente estar relacionado tanto com anemia por perdas, quanto por alterações da coagulação, porque os fatores da coagulação, na sua maioria, são produzidos lá no fígado. Então, esses pacientes, eles têm uma hemostasia desenhada de um jeito readaptado, e, às vezes, o organismo dele compensa. O que é fator pró-coagulante aumenta um pouco mais para compensar, porque eu tenho mais fator anticoagulante. E nessa situação, a parte laboratorial vai me ajudar, mas eu preciso conseguir casar e ter essa vigilância em cima desse paciente, esse risco. As puérperas, que têm complicações obstétricas, tanto a atonia uterina, quanto a descolamento de placenta, contra a síndrome HELP, por exemplo, são pacientes que vão precisar de manejo transfusional muito intenso, e eu tenho um risco muito grande de perda do paciente quando eu não consigo manejar da forma adequada. Picada de animais peçonhentos é outra situação que tem um risco muito importantemente associado com a coagulação intravascular disseminada, ou mesmo aqueles casos de hemólise aguda, seja paciente com intoxicação, seja paciente que fez um processo de anemia hemolítica, fez um suporte transfusional e piorou esse quadro hemolítico, sejam algumas patologias tipo leucemia promielocítica aguda, onde eu tenho uma hiperativação da cascata da coagulação e um risco hemorrágico muito grande. Lembrando que a gente vai ter órgãos-alvo, a gente tem manifestações clínicas, e isso precisa ser identificado de forma precoce. Por isso é tão importante que a gente tenha o registro das informações do prontuário, que a gente preencha as documentações que as comissões vão preparando, que consideram que são importantes para a gente ter a informação, e que a gente respeite o processo que foi desenhado. Então, o processo de transfusão de um paciente na enfermaria pode ser diferente do processo de transfusão do paciente na medicina intensiva, no pronto-socorro, no centro cirúrgico. Então, que a gente conheça como funciona o processo dentro do setor onde a gente está alocado. Pode passar. Então, na coagulação intravascular disseminada, vários motivos diferentes, onde eu tenho exposição dos fatores de coagulação, que são hiperestimulantes do evento formação do coágulo, eu vou ter distúrbios de consumo que vão levar a risco de trombo, microangiopatia e de hemorragia, e eu vou precisar fazer a complementação. Então, a gente tem hemoderivado, que são produtos oriundos do plasma, que foi doado, né? O doador foi lá, doou sangue total no serviço de hemoterapia. O serviço de hemoterapia tem uma cadeia de produção de hemocomponentes. Então, vai produzir o plasma fresco, vai congelar para garantir a eficácia desses fatores de coagulação. Vai mandar esse excesso para a indústria vai fazer um processamento, extrair fator de coagulação, fazer inativação viral e preparar o hemoderivado, seja o fator 8 isolado, o fator 8 com fator de von Willebrand, o complexo protrombínico, que é como se fosse um pouco de cada um dos fatores, é como se fosse um plasma purificado, ou o fator 7 recombinante, que a gente vai acabar fazendo em laboratório. Todos esses hemoderivados, eles vão ter indicações específicas. O complexo de protrombina, ele vai ser usado em alguns pacientes que eu tenha consumo de vários fatores de coagulação, mas eu nem sempre vou ter a mão, e eu nem sempre vou ter acesso desse no momento que o paciente está precisando. Então, nesse momento, quando eu lançar a mão de indicar um crioprecipitado, que eu tenho que descongelar e usar, de um plasma fresco que está guardado congelado, que eu tenho que descongelar para usar, uma vez descongelado, eu não consigo reintegrar o meu estoque. Então, o paciente tem que estar preparado e a indicação tem que ser respeitada nesse processo. Pode ir para o próximo. Para responder se a gente tem indicação transfusional
de plaqueta, no caso a gente está pensando em defeitos da hemostasia primária, de crioprecipitado, no caso a gente está pensando em deficiência de fibrinogênio, ou de plasma, no caso eu estou pensando na hemostasia secundária, né, nos fatores de coagulação da hemostasia secundária, eu tenho que conseguir definir qual é o meu tipo de sangramento. E essas informações clínicas, elas passam pela avaliação médica do que o paciente conta, da história atual e da história prévia, mas também das informações que a gente consegue extrair da evolução da enfermagem em relação a como estava dejeções, a como foi avaliado o quantitativo de urina, coloração da urina. Então, é sempre muito importante que todos os processos que são desenhados no serviço sejam atendidos e registrados. Aí, quase terminando, eu vou trazer para vocês as indicações transfusionais, elas vão estar diretamente ligadas à patologia do paciente. Então, quando eu tiver defeitos nos fatores de coagulação que a gente viu, a indicação vai ser de transfusão de plasma fresco congelado. Só que eu pego esse plasma e eu tenho que descongelar, como está na bolsinha aí abaixo, para usar no meu paciente. A gente, médico, calcula uma média de 20 ml por quilo em 24 horas, mas eu não faço tudo isso de uma vez, porque os fatores de coagulação, eles têm tempos variáveis de estabilidade. Então, eu tenho que garantir, dependendo da patologia que eu tenho, que o fator de coagulação que eu estou apostando, que eu tenho mais ou menos quantidade, e esse tal problema, que eu vou garantir essa estabilidade. Então, às vezes, a gente fraciona 20 ml por quilo, a gente faz 10 ml por quilo numa dose inicial, que a gente chama, né, uma dose em bolos, e depois a gente divide em 2, 3 tomadas, de 6 em 6 ou de 8 em 8. E quando está prescrito esse plasma de horário, a gente tem que pensar que foi programado esse horário, porque a gente está considerando os fatores de coagulação que o paciente está precisando ter. Então, do mesmo jeito que a gente é tão rigoroso com antibiótico, que tem que fazer no momento adequado, se eu tiver uma transfusão, uma indicação transfusional prescrita de horário, fracionado, eu preciso obedecer isso com rigor, porque senão eu vou estar trazendo malefício para o paciente. Lembrando que, às vezes, algumas transfusões que a gente não faz de forma eficaz, eu tenho que fazer tudo de novo. E aí, só que o risco para o paciente, na hora que eu instalei uma bolsa e que eu tirei ela do acesso de forma inadvertida, sem ter a confirmação de que eu estava diante de uma reação transfusional, por exemplo, eu exponho aquele paciente ao risco de contaminação, ao risco de reação hemolítica, ao risco de reação inflamatória, ao risco de reação do enxerto contra o hospedeiro, mas eu não tenho o benefício do quantitativo que deveria ter sido feito. Então, no caso do plasma fresco, a gente vai transfundir nos pacientes com distúrbio de coagulação. Eu tenho uma dose padrão que eu vou usar, e eu não devo usar o plasma em acesso com nenhum outro produto, porque eu tenho risco de inativar fator de coagulação. Então, nenhuma transfusão, seja de plasma, plaqueta ou hemácia, pode ser transfundida no acesso com outra medicação correndo junto. Às vezes, para os bebês e no centro cirúrgico, o médico vai precisar fazer diluição, e aí faz sempre com soro fisiológico, mas é a medida supervisionada médica até que eu consiga ter o acesso de forma eficaz para o paciente. Pode passar o próximo. Um outro hemocomponente que a gente faz é o crioprecipitado. O crioprecipitado, ele é rico em fibrinogênio, fator 8 e fator de von Willebrand. Geralmente, a gente usa o crioprecipitado na prática clínica, naqueles pacientes com doença de von Willebrand que ainda não tem diagnóstico, ou hemofílico que ainda não tem diagnóstico, e tem as manifestações clínicas que levam a gente a pensar nisso. O paciente de von Willebrand ou de hemofilia A ou B que tem diagnóstico, a gente laboratorialmente faz esses testes, consegue confirmar e faz um cadastro dele no Ministério da Saúde, através do serviço de hemoterapia, no caso do Sergipe, no Hemose. Esse cadastro no Ministério da Saúde garante que o Ministério da Saúde vai enviar o hemoderivado que esse paciente precisa de reposição, caso ele tenha alguma indicação. Como são hemoderivados são componentes que são caros,
o governo é responsável por fornecer isso via serviço de hemoterapia da rede pública, no Hemocentro. Quando eu transfundo o crioprecipitado, ele também tinha sido guardado congelado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descongelar aquela bolsa para a infusão. E quanto tempo eu posso esperar depois que eu descongelei para infundir? O mínimo possível, porque alguns fatores de coagulação, termolábeis, no caso do fator 8, é muito termosensível. Então, se eu passar muito tempo daquele descongelamento, eu posso correr o risco de transfundir um hemocomponente, no caso do crioprecipitado, com um volume ou uma concentração menor do que o fator que o paciente precisa. O médico calcula a dose de uma unidade de crioprecipitado a cada 10 quilos. Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, receberia 7 unidades de crioprecipitado. Quando eu vou transfundir, então, 7 unidades, é ideal que eu registre lá no sistema. A primeira bolsa de crioprecipitado foi a número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A segunda bolsa foi, e aí a numeração, porque eu tenho que conseguir avaliar se o paciente transfundiu todas as bolsas, quais foram os doadores a que ele foi exposto. Se eu tiver uma reação transfusional, dependendo do tipo de reação, se tiver relação com o doador, eu tenho que conseguir identificar quem foi o doador daquela bolsa. Então, é importante que esse processo, que já está muito bem estabelecido, que as comissões têm desenhado, que o enfermeiro tem trabalhado junto da sua equipe, que ele seja respeitado dentro do jeito que ele foi programado, porque tem um motivo para isso. Pode passar ao próximo. Um outro hemocomponente que a gente transfunde é o concentrado de plaquetas. Plaqueta só dura 7 dias na circulação, né? E como hemocomponente, como concentrado de plaquetas, a plaqueta standard ou a plaqueta férese, ele só dura 5 dias. É até onde se vai o risco de não ter contaminação bacteriana e outras complicações mais graves. A plaqueta, ela não pode ser armazenada em temperatura muito fria e ela não pode ficar parada, senão ela vai fazer adesão na bolsa. E o ideal é que ela esteja solta para ela fazer o processo de adesão dentro do paciente. Então, vocês estão vendo aí embaixo, tem vários modelos, mas isso é um agitador, é como se fosse um bercinho, que a plaqueta, enquanto ela está reservada para ser transfundida lá no serviço de hemoterapia, ela fica nesse bercinho, balançando e ninando ela o tempo inteiro. Então, quando ela sai do serviço de hemoterapia e ela chega na enfermaria para transfundir, o paciente tem que estar com acesso, a transfusão tem que ser feita da forma mais precoce possível, porque senão eu vou diminuir a eficácia desse hemocomponente. Quando eu estou falando de plaqueta standard, eu estou falando de unidade de plaqueta que vem de uma doação padrão. Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, ele precisaria uma unidade a cada 10 quilos, então ele precisaria de 7 unidades. Plaqueta também tem ABO na sua superfície. Então, isso significa que se eu tiver um paciente precisando de transfusão de plaquetas, nos últimos 5 dias eu tenho que ter tido um doador compatível com o paciente. E aí, nesse caso, 70 quilos, 7 doadores. Plaqueta é sempre o calcanhar de Aquiles no serviço de hemoterapia. E quando a gente consegue saber no serviço de hemoterapia que eu tenho um paciente fazendo quimioterapia, que vai ter aplasia, que vai precisar de transfusão de plaquetas, uma manobra é a gente fazer a plaqueta férese. Só que tem uma questão, por que eu não mantenho o meu estoque de plaqueta férese? Porque se eu não usar, isso aí vai ser jogado fora, e plaqueta férese é caro. Então, vale a pena eu fazer no paciente que a gente sabe que vai usar, né? Ou, eu tendo um controle eficaz do meu estoque, eu sei os pacientes que eu tenho na UTI que tem potencial de transfusão, o laboratório ajuda a gente dando a informação, ó, eu tenho tantos pacientes que estão com plaqueta menos de 50 mil que saíram no hemograma de hoje, porque a gente consegue, no serviço de hemoterapia, fazer busca ativa desses pacientes que vão precisar. E tanto a gente não perde o hemocomponente que está pronto, mas a gente pode também fazer com que pacientes que tenham indicação, eles recebam uma quantidade menor, porque a gente está transfundido de forma mais precoce. Próximo. E, por fim, a gente fala da transfusão do concentrado de hemácias. Concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, que são componentes celulares, né, que eu tenho plaqueta dentro, eu posso irradiar e eu posso filtrar.
irradiar, eu faço isso para que a gente tenha menos reação do enxerto contra o hospedeiro, porque eu inativo o linfócito citotóxico do paciente. E eu inativo o linfócito citotóxico efetivo do doador que está dentro dessa bolsa do hemocomponente. Então, se eu tenho menos ativação da cascata do complemento no paciente e eu tenho menos ativação do linfócito do doador, eu vou ter menos chance de reação do enxerto contra o hospedeiro, que é uma reação transfusional muito temida, porque às vezes pode matar o paciente. O concentrado de hemácias irradiado e o concentrado de plaquetas irradiado, então tem essa função da gente diminuir a concentração de linfócito citotóxico. E os hemocomponentes filtrados, hoje a gente tem aqui em Sergipe a filtragem universal, que é filtrar ainda a bolsa próximo da coleta, né? Eu já tenho um kit que ele tem esse filtro acoplado, e eu diminuo muito o risco da reação transfusional febril não hemolítica. Então, a filtragem, ela é importante. Bebê recém-nascido a gente sempre vai ter que usar, prematuro a gente vai ter que usar, gestante a gente vai ter que usar, pacientes da oncologia, hematologia vão ter que usar, porque eu diminuo o risco de contaminação por citomegalovírus, que é um vírus de alta prevalência na população geral, que a gente, quando é imunocompetente, faz a nossa proteção, autoproteção, mas que o paciente imunossuprimido, entrando em contato com esse vírus, ele pode desenvolver uma doença sistêmica e morrer por causa disso. Então, a gente indica fazer a filtragem, e hoje, cada vez mais, a gente não tem tido hemocomponente sem estar filtrado, por conta dos benefícios que já foram provados. Concentrado de hemácias, a hemácia, ela serve para carrear oxigênio. Então, o paciente que está com anemia importante, principalmente que surgiu de forma aguda, eu tenho uma baixa da quantidade de hemácias, eu preciso repor isso para manter um equilíbrio. É para corrigir e deixar o paciente sem anemia? Não, a gente transfunde para tirar o paciente do sufoco hemodinâmico. Um concentrado de hemácias aumenta em torno de 1 grama na hemoglobina e em torno de 3 a 4% no hematócrito. Então, quando eu transfundo um paciente e eu já tenho essa expectativa de aumento, nem sempre eu vou fazer uma nova dosagem de hemograma, principalmente nos pacientes com anemia importante, porque eu já sei a expectativa do que eu vou corrigir. A menos que eu não tenha a resposta clínica eficaz, ou que no protocolo do serviço determinada patologia eu preciso avaliar para ver se eu vou ter que transfundir mais ou não, a gente sabe que a gente vai fazer o processo de transfusão de concentrado de hemácias para ter um incremento da hemoglobina que vai dar permissão para essa oxigenação ser eficaz. Quando eu transfundo um paciente com concentrado de hemácias, eu estou pensando no paciente séptico, por exemplo, que o antibiótico, para funcionar, eu preciso ter uma oxigenação melhor no indivíduo. Às vezes eu tenho os pacientes com patologias hematológicas, que têm insuficiência de medula óssea. Às vezes eu tenho paciente em quimioterapia, que eu tenho insuficiência medular transitória induzida por tratamento. Às vezes eu tenho um paciente num pós-operatório, que teve um sangramento importante. E a tia Dinda também é mamãe, tá certo? Eu não gosto de tia Dinda. Você não gosta da tia Dinda? Você não gosta de mim? Acho que tem o microfone aberto, adorei a vozinha. Então, quando a gente tem um paciente que tem indicação transfusional do concentrado de hemácias, esse é o hemocomponente que a gente tem maior risco de reação transfusional, porque a gente tem o risco de volume, é o edema agudo de pulmão, a gente tem o risco de hemólise, por causa da incompatibilidade ABO e RH, a gente tem o risco de reação inflamatória, ativação da cascata do complemento, então as reações febris não hemolíticas, a gente tem o risco de contaminação bacteriana, porque a bolsa do concentrado de hemácias, ela pode ser infundida em até 4 horas, que é o tempo seguro para não ter proliferação bacteriana. E todos esses riscos eu tenho que conseguir medir e guardar o paciente. E se eu não conseguir guardar de forma eficaz, eu tenho que ter informação para poder, no segmento, identificar uma possível reação transfusional e tratar de forma eficaz. Daí, terminando, pode passar o próximo.
Eu trouxe para vocês só a questão, do procedimento de aférese, que cada vez mais a gente tem tido no serviço. A maioria tem sido tentado levar para UTI, mas às vezes a gente não tem condição e a gente não pode esperar, e o paciente está bem. A gente pode fazer algumas vezes na enfermaria. E qual que é o objetivo da aférese? A aférese, eu posso trocar plasma, hemácia, leucócito e plaqueta. Dependendo da patologia que o paciente tiver, eu vou tirar, e aí, como vocês veem aqui, eu tenho um acesso no paciente. Por esse acesso, o sangue do paciente vem para a máquina, ele passa por um filtro e uma centrífuga que separa o que é plasma do que é hemácia, do que é o buff coat de plaquetas e leucócito. E aí, dependendo do kit específico que eu usei, aqui é um kit de plasmaférese, dependendo do kit que eu usei, a programação que eu coloquei na máquina, eu vou retirar esse plasma aqui no caso, né? Esse que eu estou tirando do paciente, eu tenho que repor com o plasma saudável de doador. No caso, um paciente que eu preciso tirar hemácia, eu vou fazer a eritrocitaférese terapêutica, o paciente com polissemia essencial, ou polissemia vera, ou paciente com anemia falciforme, que está fazendo crise de falcização, eu posso tirar hemácias e devolver transfusão de concentrado de hemácia saudável do doador. Então, a aférese terapêutica é um procedimento em que a gente tem uma indicação médica específica para patologia específica, geralmente é dividido em um quantitativo de procedimentos, e esse procedimento, ele automaticamente está atrelado a múltiplas transfusões, porque eu preciso repor o que eu estou tirando. Esses pacientes, eles têm mais risco de reação transfusional, então eu preciso das informações dentro do prontuário de forma eficaz, para que eu consiga comparar e decidir se eu estou diante de uma reação transfusional, se eu vou ter que fazer um preparo adicional, se infelizmente eu vou ter que suspender o procedimento porque o risco para o paciente é maior. Tudo isso vai ter que ser pesado, medido e comparado, daí a importância do registro em prontuário de todas as informações. Até aqui eu trouxe um tanto de conteúdo teórico para que vocês... A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto é importante o que vocês fazem e o quão importante é seguir o procedimento operacional que está desenhado para o processo transfusional. Da gente evitar a transfusão noturna sempre que é possível, da gente transfundir no tempo hábil que foi indicado, da gente não ter problema de troca de amostra, da gente registrar a informação e conseguir identificar reação transfusional, seja pela equipe durante o procedimento, seja pela busca ativa que o serviço de hemoterapia faz. E aí eu trouxe alguns casos para ver se vocês conseguem, na prática, reconhecer alguns casos da prática de vocês, e aí ficar os sinais de alerta para a vida real, tá? Primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês, alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente ir para a parte prática dos casos? Oi, doutora, boa noite. É Larissa. Oi, Não vou abrir Larissa. também minha câmera não, que eu já estou em casa aqui, no conforto. E sobre o hemocompletan, o que é que, assim, você acredita, né, que qual é o papel dele, como a utilização dele em referente a qualquer tipo de hemocomponente, né? Como é que se daria isso na utilização, sobre a utilização dele? O hemocompletan é uma das formas comerciais do complexo protrombínico. Então, eu tenho vários fatores de coagulação que estão dentro daquele hemoderivado, né, que a gente vai reconstituir e que a gente vai fazer infusão. Cada vez mais tem se falado em tentar priorizar hemoderivado em detrimento de hemocomponente, né, o complexo protrombínico em vez do plasma fresco, por conta dos benefícios da inativação viral, do volume, que é um volume menor, mas a gente sempre vai lembrar que a gente está diante de uma tecnologia que, atrelada a ela, vem alguns custos, mas esse não é o maior problema. Nem sempre eu vou ter acesso, e às vezes o paciente vai fazer esse hemoderivado, se eu tiver à mão, se tiver ali para mim disponível, e eu vou precisar usar outros hemocomponentes para completar.
Então, o hemocompletan, ele vai ter a sua função, se ele está bem indicado, se eu estou repondo o fator numa concentração que eu consigo estimar, se eu tenho um paciente que está dentro do protocolo bonitinho, com os fatores que eu consegui dosar antes, essa reposição ela vai ser muito eficaz. Mas não é a realidade que eu vou ter para todo mundo, né? Então, está muito na mão de quem está manejando o paciente, daí o colega dentro do centro cirúrgico, anestesista, que às vezes vai precisar lançar a mão disso daí, ter o acesso e saber os pacientes que têm risco para receber, porque para esses pacientes tem que estar tudo combinado e bonitinho, que eu vou ter acesso para poder usar. Entendi, obrigada. É porque realmente a gente tem observado uma utilização, né, e uma redução de infusão de hemocomponente por conta disso. De transfusão, Porque né? acaba que é como se fosse um plasma concentrado, né? Mas a gente vê que na hora que eu faço a infusão, se eu fizer demais, se eu fizer além do que o paciente precisa, eu aumento muito o risco trombogênico de um paciente que, na maioria das vezes, já tem um risco trombogênico por estar num pós-operatório, por ser uma doença de alta complexidade, com várias comorbidades associadas, por estar num repouso prolongado, né, dentro do ambiente hospitalar. A gente tem que ter sempre esse cuidado para não aumentar o potencial trombogênico, porque hematologista tem muito mais medo de trombose do que de hemorragia. Que hemorragia a gente reverte, trombose mata, não dá tempo. Entendi. Obrigada. Boa noite, Poliana. Boa noite. Doutora Vanessa, anestesista, tudo bom? Opa, tudo bem? Quanto tempo? Obrigada pelas respostas aos meus relatórios, viu? E a minha questão é sobre o aquecedor de fluidos. Uhum. A gente tinha o costume de usar há muitos anos, a gente perdeu atualmente esse aparelho, a gente não tem mais nos centros cirúrgicos. O que é que eu posso usar no aquecedor de fluidos de hemoderivados? Eu posso usar para plaqueta, eu posso usar para plasma, eu posso usar para concentrado, ou vocês preferem que a gente não aqueça nada? Eu vou dizer para você que essa é uma discussão eterna do centro cirúrgico, e principalmente da anestesia com hemoterapia, né? Tecnicamente, in vitro, a gente sabe que se a gente aquece, o aquecedor ele não está controlado no nível seguro, eu vou perder a função dos fatores de coagulação, eu vou ativar a plaqueta antes da hora e eu vou provocar hemólise no concentrado de hemácias. Então, se eu conseguir ter o rigor adequado do controle de qualidade da máquina que é o aquecedor de fluidos, eu tenho máquina específica para aquecer concentrado de hemácia, eu tenho máquina específica que mantém no nível seguro o aquecimento do plasma, mas na hemoterapia a gente nunca vai dizer assim, estamos completamente seguros, tá? A gente sabe que no centro cirúrgico se trabalha muito com resfriamento, então com baixas temperaturas. Então, uma estratégia que a gente faz no serviço de hemoterapia é que o concentrado de hemácias ele precisa ser tirado da geladeira para ficar numa temperatura mais adequada para o paciente, num período adequado. Então, um RN a gente vai fazer de um jeito, uma pessoa obesa com um peso muito maior a gente vai fazer de outro. Mas isso, dentro do ambiente da hemoterapia, ele é programado e eu tenho alguém para checar com cronômetro, tudo direitinho, né? Já no centro cirúrgico, a gente sempre tem a preocupação, porque a gente imagina, e a gente sabe na realidade, que um anestesista não está só para um paciente o tempo inteiro, e mesmo assim, quando ele está numa cirurgia de mais complexidade, ele também é a pessoa que maneja outras complicações ali, além da transfusão. Então, o aquecedor de fluidos, que é próprio para hemocomponente, próprio para concentrado, próprio para outros fatores, outros hemocomponentes, a gente não vai fazer restrição, desde que a gente tenha certeza de que o aparelho está calibrado e que vai funcionando. Como essa manutenção desses aparelhos acaba que não é de fácil acesso, e aqui em Sergipe Del Rey a gente não tem as pessoas que fazem aqui, né, essa manutenção, sempre vem equipe que vem de fora, acaba que por isso as coisas vão perdendo, né, então você disse que já teve em algum momento e aí parou de ter essas dificuldades logísticas que a gente tem na nossa capital, às vezes dificulta isso. Então, existe o aquecedor de fluidos, que é eficaz,
só que ele é próprio, específico para aquele produto, seja concentrado de hemácias, plaqueta, plasma, crio, mas precisa estar garantido que o funcionamento dele está eficaz e precisa ter o controle rigoroso de todos os prazos e toda a receita de bolo do uso desse aquecedor. Obrigada, viu? Boa Nada. noite. Então, vou trazer para vocês algumas situações reais, alguns casos clínicos, e aí o jeito que a gente olha e vê por que é tão importante a gente fazer a transfusão de forma eficaz, indicar de forma eficaz e fazer com que o hemocomponente chegue no acesso do paciente no momento adequado. Primeiro, a gente tem aqui uma mulher de 67 anos, ela deu entrada na urgência com dor precordial, foi feita uma suspeita de infarto, ela tinha um achado de anemia importante, e aí, como anemia é um dos motivos de hipóxia, o médico indicou transfusão urgente, quer dizer, em até 3 horas da indicação transfusional. Esse paciente foi coletado a amostra, mas estava lá na urgência, a urgência estava pegando fogo. Quando ela foi encaminhada para o serviço de hemoterapia, junto com o pedido médico, não tinha o carimbo médico. E aí, é a mesma coisa de não chegar o pedido, tá? Ah, que besteira. Não, não é besteira não, porque a gente tem que lembrar que esse é um ato médico, e a hemoterapia, ela tá lá do outro lado do hospital, ela não tá com o paciente na mão. Então, essa amostra que foi coletada do paciente, para eu ter certeza que ela está de acordo com tudo que o paciente tem, eu tenho que ter um pedido médico, esse pedido médico tem que ser assinado e carimbado. É tão rigoroso esse controle que a vigilância sanitária, quando chega para a auditoria, que é sempre auditoria surpresa, se ele chega e identifica um pedido médico sem o carimbo, por exemplo, ou o recebimento de um pedido médico preenchido de forma ineficaz, a própria vigilância pode notificar o serviço, e essa notificação pesa muito para a qualidade do serviço que está sendo entregue, porque começa a se questionar se o nível de exceção foi isolado, ou se a gente tem isso expandido e aumenta o risco do paciente. Por fim, como esse pedido não chegou de forma adequada, voltou, né, para que fosse corrigido, e aí o funcionário da coleta, que na época, nesse paciente, voltou para preencher e levar essa amostra de novo para o Hemocentro, só que tem uns percalços no meio do caminho, e esse pedido só chegou para eficazmente ser preparada a bolsa 2 horas depois. Então, o paciente recebeu a transfusão 5 horas depois da indicação médica. A gente nunca vai poder responder isso, mas vai ficar sempre a pulguinha atrás da orelha. Na enfermaria, essa paciente teve um novo infarto, que foi extenso, e hoje ela tem restrição absoluta para praticar atividades usuais, porque ela teve uma perda importante de função cardíaca. Essa perda de função cardíaca pode ou não, mas com forte probabilidade também tem associação com hipoxemia prolongada, porque essa paciente já tinha anemia, já chegou com um quadro suspeito de infarto, e ela foi dentro do ambiente hospitalar exposta a mais tempo de hipoxemia. Pode trazer o próximo. Aqui é um rapaz jovem, previamente rígido, teve um diagnóstico de leucemia aguda, e aí, durante o tratamento da leucemia aguda, quimioterapia aplaziante, ele teve indicação de concentrado de hemácia, irradiado e deleucocitado. Irradiado para evitar reação do enxerto contra o hospedeiro, para evitar alossensibilização que possa inviabilizar o transplante halogênico futuro, se tiver indicação, e filtrada, onde eu diminuo a reação do enxerto contra o hospedeiro, eu diminuo sensibilização HLA e eu diminuo o risco para paciente imunossuprimido. Após 10 minutos da instalação da primeira bolsa, o paciente teve uma temperatura axilar de 38, então ele fez um pico febril. Só que o concentrado de hemácias deleucocitado, ele não provoca reação febril não hemolítica. Parou a transfusão, avisou o hemocentro, e aí a última temperatura axilar antes da transfusão tinha sido a 3 horas. Esqueceram de medir a temperatura do paciente
naquele momento dos sinais vitais pré-transfusionais. Então, a gente não tem como saber se houve elevação da temperatura corporal durante a infusão, que é o que caracteriza uma reação transfusional febril, ou se a gente tinha um paciente que, por ser neutropênico, estava fazendo os picos febris diários, se aquela febre estava exatamente no horário do pico febril que o paciente tem e não tinha nada a ver com a transfusão. Se eu tenho reações transfusionais recorrentes no mesmo paciente, eu começo a rastrear quais são os riscos transfusionais, seja dos doadores que foram utilizados, seja da sensibilidade do próprio paciente. E aí eu vou restringindo as bolsas, os hemocomponentes que são adequados para aquele paciente. Então, se eu pensar num jovem de 19 anos tratando a leucemia aguda, que eu tenha restrição de transfusão para ele, porque eu sempre fico na dúvida se ele está tendo reação transfusional ou não, eu vou diminuindo as chances dele de recuperar e deixar ele apto para o tratamento futuro, se ele for fazer um transplante ou se ele for para uma manutenção da quimioterapia. Próximo, por favor. Agora eu tenho uma paciente, uma mulher de 25 anos, e essa paciente, ela está no seu primeiro pós-operatório de um parto cesariana, por uma anemia importante, sintomática, ela teve indicação de transfusão. Os sinais vitais, antes da instalação, estavam completamente normais. Após cerca de 100 ml do concentrado de hemácias que foi instalado, ela começou a ter mal-estar e tremor. Só por aí a gente já começa, tipo, se eu tenho um sintoma que apareceu depois da instalação, eu preciso imediatamente suspender a infusão e aí não tirar o acesso da veia do paciente, mas a gente parar aquele fluxo. E checar sinais vitais para a gente ver se tem alguma coisa que possa estar relacionada com a própria transfusão. Nesse caso, ela elevou a temperatura e aí o plantonista avaliou, fez antitérmico, reiniciou a transfusão quando a febre cessou, e em 3 horas e meia, uma transfusão de concentrado de hemácia pode ser até 4 horas, em 3 horas e meia, depois da instalação inicial, terminou a transfusão sem nenhuma intercorrência. Qual foi o problema nesse caso? O serviço de hemoterapia não foi notificado. Então, eles não fizeram os testes pós-reação transfusional, e essa reação transfusional identificada pela busca ativa, não deu para a gente fazer os complementos que a gente precisa. Só que eu estou diante de uma mulher em fase fértil, primeira gestação, ela pode ter outras, e se eu tive alguma alossensibilização, eu perdi o momento de identificar qual o anticorpo específico, né? Então, a importância da gente atentar para as alterações e avisar o serviço de hemoterapia diante de uma dúvida se eu estou diante de uma reação transfusional. É melhor que o serviço seja notificado e conclua que não é uma reação do que o inverso. Próximo. Um paciente com distúrbio de coagulação foi indicado transfusão de plasma de 6 em 6 horas. A amostra e o pedido do paciente chegaram, ele recebeu a primeira bolsa e aí ele começou a apresentar urticária com 2 unidades de plasma diferentes. Esse paciente recebeu um antihistamínico, mas não foi notificado ao hemocentro. E aí, o que aconteceu? Numa próxima transfusão que ele precisou, esse é um paciente potencial de reação alérgica grave por rejeição por causa de deficiência de imunoglobulina A. Numa próxima transfusão que ele recebeu sem preparo, ele fez uma reação transfusional grave com edema de glote no início da transfusão de manutenção do plasma que estava sendo prescrito. Daí a importância da gente ficar atento, avisar, porque uma reação transfusional pode determinar que eu faça alguns preparos adicionais, que o serviço de hemoterapia vai estar atento e que vai avisar a equipe se for necessário fazer antes de uma próxima infusão. E, por fim, esse paciente aí, que é um politraumatizado, que ele foi para o centro cirúrgico com múltiplas fraturas e tinha lesão visceral. Então, ele foi para uma abordagem ampla, né, de compensação. No centro cirúrgico, a amostra foi coletada para reserva cirúrgica
E durante o procedimento, ele recebeu um monte de hemocomponente, né? Ele fez uma transfusão maciça, ele fez 6 unidades de plasma, 7 unidades de crio, 10 concentrados de hemácia, 5 unidades de concentrado de plaquetas. Só que ao final da cirurgia, na transfusão do 9º concentrado de hemácia, o paciente teve uma queda de saturação e dificuldade de ventilação mecânica. Tem N motivos para isso aqui, mas eu tenho 2 reações transfusionais que são graves e que eu tenho que ter notificada para eu tomar conduta das próximas vezes. Eu posso ter uma reação transfusional de hipervolemia, né, por causa do grande volume que eu fiz aqui, mas eu posso ter uma reação transfusional grave, que é injúria pulmonar relacionada à transfusão. E na injúria pulmonar relacionada à transfusão, o tratamento de escolha é eu evitar transfusões pelas próximas 72 horas. Então, se eu não identifico isso, eu continuo transfundindo o paciente e eu tenho danos sérios e graves, principalmente ao componente pulmonar. Alguns pacientes não sobrevivem a isso. Então, esse caso, na evolução, foi identificado se tratar de um quadro de trale, e aí foi manejado de forma eficaz por conta da busca ativa que o serviço de hemoterapia faz, mas era um paciente com potencial de óbito se a gente não tivesse identificado de forma eficaz. Os casos que eu quis trazer eram esses, eu acho que dá para esclarecer bem por que é tão importante a gente ter esses momentos, né, de treinamento e de enxergar a importância de cada um de vocês na equipe, seja na indicação, seja na infusão, seja no monitoramento ou no preparo no laboratório. Doutora Poliana, muito obrigada pela aula, maravilhosa. Pessoal, a gente vai abrir para dúvidas novamente. Quem tiver alguma pergunta ou quiser colocar algo, pode ficar à vontade. Na verdade, não é dúvida, Emília, é só parabenizar a doutora Poliana, em nome da governança clínica, agradecer a disponibilidade e o engajamento dentro do Comitê Transfusional, agradecer a todo o time que está aqui presente, o corpo clínico e outros que tiveram interesse em participar dessa importantíssima reunião. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Você sabe que o que a gente quer de verdade é que o paciente ele tenha o melhor que ele pode ter em termos de cuidado e saúde, né? E a gente, dentro do hospital, a gente tem a obrigação de entregar o melhor para eles. Eu também queria agradecer, doutora Poliana, sempre parceira muito forte aí da gente, né, e do time transfusional, a originadora praticamente do time transfusional foi aqui. Então, sempre trazendo muito conhecimento para a gente, fortalecendo todas as ações que a gente faz, né, de base, né, de comportamentos adequados dentro do serviço. Eu agradeço realmente essa participação. E gostaria também de trazer que, para quem é realmente da instituição, que a gente vai progredir também para um treinamento, né, periódico, sobre as questões transfusionais também. Então, basicamente, vamos ter mais ações por aí voltadas com relação à questão transfusional, tá? E colocar para vocês que, assim, a gente vai tendo ideia, vai vendo a importância, mas isso só vai florindo porque vocês vão engajando e entregando, né? Isso é muito bom que a gente veja esse empenho da equipe. Isso, doutora. Tem uma pessoa que colocou aqui no chat, Eduardo. Gostaria de parabenizar a explanação. Sou externo e tive acesso através do Instagram. Não tenho dúvida que essa explanação possibilitará uma melhor atuação no hospital, que faço parte. Bacana. Parabéns e muito obrigada. Então, a gente agradece. É importante porque a gente vai multiplicando conhecimento, né? Exatamente, doutora. Hoje a gente teve uma adesão muito boa para a reunião. A gente divulgou também no Instagram, outras pessoas perguntaram se podia participar, e a gente também tem essas reuniões como uma contribuição social. E uma aula tão boa como a sua, a gente não poderia deixar de compartilhar. Gente, que bom, fico feliz. A gente também fica feliz, e aí eu faço a provocação para a gente ter uma mensal. Tá bom, Larissa, Fernanda? Fica aí a missão para vocês. Combinado. Lembrando vocês aí de assinar a lista, porque o pessoal precisa de evidência de que vocês foram treinados, viu?
Muito Isso bem. mesmo, pessoal. A gente já colocou o link no chat, tá? A gente pede que, ao encerrar a reunião, vocês preencham, por favor. E é isso. Muitíssimo obrigada pela participação de todos. Doutora Poliana, muito obrigada. Sua aula foi maravilhosa. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço vocês a oportunidade. Um beijo, tchau, tchau. Beijos. Tchau, pessoal. Beijo, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.